nós temos estes polos consciente, inconsciente, o eu natural. O eu natural não é o corpo. O vosso eu natural, o vosso eu básico, é recolhido para o corpo causal quando vocês desencarnam. O corpo não é recolhido para o corpo causal quando vocês desencarnam. Vai para a Terra. Mas o vosso eu básico, ele é o desdobramento, a manifestação de um dos 3 átomos permanentes que estão no corpo causal. Nós vamos falar sobre isso. Nosso corpo causal é um ovo luminoso. Se vocês quiserem um toquezinho espírita, é um ovo de branco nacarado que emana luz. Pronto, já está o toque espírita. É um ovo luminoso, branco alabastrino, que tem 3 átomos permanentes. Aqui, átomos é um grande abuso da parte da teosofia, usar a palavra átomos, que é uma palavra da ciência. Por outro lado, a ciência foi buscar esta palavra à filosofia grega. Portanto, anda toda a gente a abusar de toda a gente. Desde sempre. Como é que... Então não lhes vamos chamar átomos, vamos chamar-lhes núcleos registradores indestrutíveis. Não, são muitas palavras. Vamos chamar-lhes núcleos permanentes. Esse que é o nome que eu utilizei no Terra Última. Núcleos permanentes, porque átomos têm a ver... Atualmente a palavra átomos diz respeito à organização da matéria. Então, vocês no corpo causal têm esse óvulo e têm 3 núcleos permanentes. Permanentes significa que eles foram criados no momento em que o raio divino de que vocês são expressão, o raio do Sol central de que vocês são uma manifestação, se decidiu em encarnar no mundo físico. Porque esses raios que vêm do Sol central, nem todos se manifestam no mundo físico. Mas vocês são um raio, nós somos um raio do Sol central. Cada um de nós é um raio distinto do Sol central. Deus, quando brilha, brilha nus. Nós somos o seu brilho. Não são só as florestas no Canadá, do tamanho. E esse raio vai adquirindo qualidades à medida que desce, e cada plano que ele deixa, isso está muito presente nas conferências de Belém, cada plano que ele deixa uma imagem do ser que tu és no céu. Para cada plano ele deixa um guardião, que és tu próprio, num nível superior. Portanto, o que nós temos é uma extensão quase telescópica para baixo desse mesmo raio. Quando ele se aproxima da Terra, ele adquire 3 vórtices permanentes, 3 núcleos permanentes. Físico, emocional, mental. O núcleo permanente físico é o construtor, é o magneto, ele é magnético, é o construtor do nosso corpo físico. Não o construtor no sentido dévico e elemental, porque isso é de baixo para cima, mas o construtor no sentido logóico, o construtor no sentido espiritual. O nosso corpo é construído ao mesmo tempo pela natureza e pelo espírito. Ele é as 2 coisas ao mesmo tempo. Por isso é que a carne humana é uma coisa séria. Porque isto não é carne aí dos coelhos. É uma carne, por isso é que por isso é que o canibalismo, normalmente o canibalismo é uma coisa que se evita. Não se sabe porquê, ninguém sabe bem porquê, mas como? Ah, Duarte Coelho. A carne humana é uma carne que impregna ao mesmo tempo toda a história da natureza, portanto, desde o Big Bang até hoje, e o raio divino, célula por célula. Por isso é que ela é sagrada. Vocês vão reparar que
A técnica de um povo de se despojar do cadáver, do corpo de uma pessoa que faleceu é muito sofisticada. São coisas muito sérias. Aquilo não é tipo, pronto, morreu, tchau. A carne humana, o corpo humano, está impregnado de Deus. O corpo. E esse átomo semente, esse núcleo permanente que está no corpo causal, ele projeta-se e cria o nosso corpo físico. O núcleo semente, é semente porque é causa. Chama-se corpo causal porque é lá que estão as causas do que nós somos aqui. Causas no sentido espiritual. Por exemplo, a causa de eu ter olhos castanhos é genética, é mediterrânica. Não vem do corpo causal. Agora, a vibração do meu corpo, a vibração do meu ser físico vem do corpo causal. A sua vibração vem do corpo causal. E a vibração do teu corpo astral vem do corpo causal. O elemento de que os três grandes elementos que nós somos constituídos, físico, emocional, mental, não vêm do corpo causal, vêm da Terra, da história terrestre. Mas a vibração do corpo físico, não é o elemento, a vibração do corpo físico, a vibração do corpo mental e a vibração do corpo emocional, vem do nível causal, vem desses três vórtices semente. Quando o indivíduo desencarna, esses três vórtices são recolhidos integralmente. Toda a vibração que nós multiplicamos. Neste momento, nós estamos a construir o nosso futuro corpo físico. Neste momento, nós estamos a construir o nosso futuro corpo emocional. Neste momento, nós estamos a construir o nosso futuro corpo mental. Estamos a fazê-lo porque as vibrações que nós criamos nesta vida são recolhidas nesse átomo, nesse núcleo permanente e são reprojetadas na próxima vida. Na verdade, não há reencarnação, há projeção. Mas isso. E o nosso eu natural, este eu básico, ele tem uma identidade. E essa identidade e a sua vibração, o seu estado evolutivo, são recolhidos no corpo causal. E a seguir vocês têm o psíquico, que eu vou desenhar como um coração. Como se disse, nós estamos a fazer diferenciação. Nós estamos a gerar diferenciação. Estamos a tentar ver claramente todos estes núcleos. Eles condenaram-se uns aos outros, culturalmente. O consciente condenou o corpo no passado, lembram-se? O consciente condenou a espiritualidade durante as grandes revoluções de esquerda do princípio do século XX. Muitos homens altamente funcionais condenam a sua ligação ao psíquico. Os loucos odeiam a consciência e os loucos no sentido estrito, quer dizer, as pessoas que não querem ser operativas na terceira dimensão, rejeitam isto e vão parar ali. O mundo psicadélico onírico muitas vezes destrói o consciente. O mundo consciente muitas vezes destrói o psicadélico onírico. Não sei se me faço entender. Estes núcleos frequentemente estiveram em conflito dentro de nós. E pode-se dizer que alguns dos nossos conflitos são conflitos entre estas partes do nosso ser. O que nós estamos a tentar fazer é localizá-las e legitimizá-las, de forma que todas estas forças dentro de nós se apaziguam e se possam apaziguar e que saibam que estão perante a consciência crística, que estão perante a consciência que acolhe, que estão como? Que acolhe, que estão perante a consciência crística, que estão perante uma consciência. Afinal, Cristo são as 5 chagas. São 5 chagas porque são 5
áreas de expressão do ser, por onde o sangue da vida escoa. E é muito importante que, quando nós estamos a lidar com diferenciação, se perceba, diferenciação quer dizer distinguir, porque não é meramente analisar, é unmuddling, tirar as coisas da lama obscura e pô-las, secá-las ao sol. A história está a obrigar a fazer isso com a criança fora da caverna e nós estamos a fazê-lo aqui psicologicamente. Diferenciação implica aceitação. Primeiro eu preciso compreender, depois aceitar. Mas é muito importante saber que nós estamos a fazer isto para que estes núcleos se apaziguem, para que estes núcleos saibam que todas estas partes foram aceitos no céu. Porque o céu está por trás de tudo isto. O inferno não é um lugar. O inferno é não compreender o céu. Já o céu é um lugar, de alguma maneira. Então vocês têm várias vias. Uma das... Esta via é a via religiosa. Esta via é a via arquetípica. Esta via é a via arcaica. E esta via é a via física. Já vamos comentar isto. Esta via é a via tântrica. E esta via é a via iniciática. Claro que as duas estão ligadas. Esta via é a via onírica. E esta via é a via esotérica. Vias. Ligações. Vocês lembram-se, nós temos dentro de nós... Afinal, nós aceitamos que somos uma circulação, ou que somos circulações, ou que somos sistemas circulatórios sobrepostos. Temos um sistema de circulação elétrica, que é o sistema nervoso. Temos um sistema de circulação de sangue, o aparelho circulatório. Nós aceitamos que somos sistemas de circulação e aceitamos uma tipologia. Veias, artérias, sangue venoso, sangue arterial. Nós aceitamos dar nomes a estes canais. Estes canais estão dentro de nós. Estes nomes são uma invenção nossa, aqui da Air School. Mas tirem os nomes, as vias estão lá. Podem-lhes dar outros nomes. Inclusive é porque isto está em evolução neste momento. A via religiosa... ok. Eu, superior ou alma. Eu, consciente. A camada mais externa do eu consciente é o ego. O ego está provavelmente aqui fora. E é bom que esteja. Ele é uma defesa para o eu consciente e para o self e assim sucessivamente. Aqui vocês têm o eu sombra. E aqui tem o eu básico ou o eu natural. E aqui tem o ser psíquico ou... No início é um ser psíquico, com o passar do tempo vai se transformando num self. Qual a diferença entre self e eu? É que self não é self em relação a nada. É self em relação a si mesmo. Porque um é superior, outro é básico, um é onírico, outro é consciente. Este ao centro não é em função de nenhum destes quadrantes. Ele simplesmente é.
E isto tinha que ser, não é? Como é que um ser se aproxima do divino se não estiver dando à luz em si mesmo um núcleo que simplesmente é? E que não é em função de nada, mas é. Tal como o I am de Deus. O self é um, é um aeroporto dentro de nós para a chegada de Deus. Vocês estão a ver Deus aterrar no eu consciente? Deus aterrar no eu sombra? Deus aterrar no eu básico? Isso havia de ser lindo. Não, Deus aterra no centro. Por isso é que nós estamos a gerar um centro. É um helioporto. É um divinoporto. O coração é um divinoporto. Só que o coração tem 3 fases. Infantil, emocional, porque está a receber uma influência muito grande do plexo solar. Depois tem uma fase consciente plena, que é Vênus, em que ele ama o outro na sua dualidade e ama condicionalmente. E lentamente ele pode complementar o amor condicional com o amor incondicional, que é Neptuno. E aí o psíquico, e essa evolução do coração, é a evolução do estado psíquico para o estado de um self pleno. Já vamos ver isso melhor. Então vocês... Diz. O coração é emocional. No início o coração é tão pequenino que ele basicamente recebe influências do plexo solar. Basicamente traduz por coisas como, por exemplo, eu amo-te. Mas se fores traduzir é, eu não quero dormir debaixo da ponte. Só que parece eu amo-te, mas é, eu não quero dormir debaixo da ponte. Isso é a primeira fase. Na segunda fase, eu amo-te igual a eu amo-te. É como em informática X equal X. As coisas são mesmo iguais. Eu amo-te quer dizer mesmo isso. Eu amo-te. E depois, isso é Vênus. E na fase mais avançada... Avançada quer dizer, umas são construídas sobre as outras. Aí tu tens o desabrochado do amor universal, cuja escola e origem e raiz é o amor pessoal. O amor universal não nasce do nada, ele nasce no território e com as raízes do amor condicional. Por isso é que se chama incondicional. É incondicional porque nasce do condicional. Ninguém passa do egoísmo para o incondicional sem ter a experiência do amor condicional. Eu não sei, aqui nós na Air School, quando fizemos este encontro sobre o amor romântico, que agora está disponível na net, deve ter sido os primeiros encontros assim sobre amor condicional que se fizeram em Portugal. Quer dizer, pelo menos com o descaramento de ter este nome. Um seminário sobre o amor condicional. E especificamente, o amor condicional é dado em nome do incondicional. Estes quatro quadrantes podem receber o nome de quadrante religioso esotérico. Este quadrante aqui. Este é o quadrante quântico. Bom, isto é uma homenagem ao século XX. Este é o quadrante arquetípico. E este é o quadrante xamânico. Ok, 4 quadrantes. Reparem, as relações. Vamos lá ver se eu não estou a ser abusivo. Eu sei que nós estamos a tipificar, estamos a diferenciar e estamos a tratar a psique quase como um motor de automóvel. Que é o grande erro da medicina. Tratar o corpo como um mecanismo. Mas se nós não fizermos algum deste trabalho, se nós não fizermos o trabalho de diferenciar estes aspectos e de ver as vias, os caminhos e os quadrantes dentro do nosso ser, não só nos vão vender gato por lebre o tempo todo, quer dizer, vão-nos vender mágico xamânico como espiritual avançado, ainda que eles tenham relações entre eles, importantíssimas. Vão-nos vender físico como metafísico e vão-nos vender... Ou seja, as coisas começam a sair do seu lugar. Se chamem, um automóvel tem circulação de água, tem circulação de ar, tem circulação de gasolina e tem circulação de óleo.
e de eletricidade. Mas cada uma das circulações passa pelo seu circuito próprio. Tentem abstrair-se desses circuitos e vocês vão ter uma bela anarquia. Ou uma avaria na estrada, é a mesma coisa. O quadrante religioso esotérico relaciona o eu consciente com o self ou psíquico, com o eu superior. Então, as coisas religiosas e esotérico, religioso podem ler exotérico e interno, nós poderíamos ler esotérico. As coisas religiosas e esotéricas estão eminentemente ligadas, operam neste quadrante. Isso significa que as coisas religiosas e esotéricas podem não resolver aspectos do quadrante arquetípico, onírico, nem do quadrante xamânico, nem do quadrante quântico. Não sei se me faço entender. Isto também serve para dizer que o indivíduo pode ter uma escola xamânica dentro dele incrível, quer dizer, ele já nasceu meio lobo, e pega num tambor e afasta tudo o que são elementais densos num raio de 5 km. Já vi isso acontecer. Por acaso era eu que estava a tocar o tambor, mas isso não interessa nada. O indivíduo nasce com isto super desenvolvido e isso não resolver de todo o seu problema ao nível do quadrante religioso esotérico. Eu estou a tentar contribuir para a noção da incompletude destas quatro. Quando elas, cada uma puxa para seu lado, o indivíduo está em fragmentação. Quando nós começamos a integrá-las, o indivíduo está progressivamente a dissolver a história, o tempo e a linguagem. Porque quanto mais distantes são, quanto mais centrífugas são estas forças, mais linguagem precisamos. E pior linguagem precisamos, que é o mais interessante. Pior linguagem se forma. Daqui a pouco nós vamos ver a relação da linguagem com estes quadrantes. O quadrante quântico relaciona o consciente, o eu natural físico, eletrónico, celular e o psíquico. Se não houver consciência, não se pode falar de quântica. Não sei se concordam comigo. A quântica diz respeito ao grau em que a consciência do observador altera os ângulos das órbitas dos átomos. Quer dizer, a cadeira continua lá, mas quando eu olho para ela, ela tem as relações orbitais nos ângulos. Os ângulos das órbitas são alterados. Quer dizer, um rio não é a mesma coisa quando não estás a olhar para ele e quando estás a olhar para ele. Não é só a imagem no teu córtex visual. Ele próprio, objetivamente, é alterado. Não é alterado super objetivamente, isso é outra coisa. Mas é alterado objetivamente. Quando nós olhamos para a realidade física, os ângulos das órbitas alteram-se. A velocidade com que os átomos, com que as partículas sobem o horizonte quântico e desaparecem outra vez e estão constantemente a mudar, é alterada. A consciência altera o suporte físico. Então, este é o quadrante quântico, especificamente. E este quadrante, que é o quadrante arquetípico, relaciona o eu superior, de onde vêm os arquétipos. O eu superior pode não conseguir transmitir-nos diretamente a imensidão do programa divino para nós. Ao ponto de nós nem sequer precisarmos disso. O que ele faz é travestir o programa divino para nós com personagens. E essas personagens são os arquétipos. Então eu vejo que posso ser isto, e aquilo, e aquilo, e ainda aquilo. Essas forças do que eu posso ser, esses adeptos que eu contemplo dentro de mim, essas visões que tu tens de ti próprio com potencial, são os seus arquétipos. E é o eu superior que transforma o infinito em
personalidades do infinito, que são os arquétipos. Não são personalidades no sentido humano, funcional, mas são como que metáforas psicológicas dos arquétipos, do infinito, que é para eu ir compreendendo. Então, a via arquetípica relaciona o eu superior com o mundo absolutamente mágico, onírico e imaginal do imaginário do eu sombra, com o mundo do self. Quer dizer, o eu psíquico, o ser psíquico, o eu superior e este mundo que é um forno de criatividade profunda geram a via arquetípica. E não, a via arquetípica é aquela. Este quadrante é o quadrante arquetípico. Muitas vezes eu ando em busca dos arquétipos fora de mim. E é mágico quando alguém ou um lugar aparece fora de mim que está diretamente relacionado com isto, com o mundo arquetípico dentro de mim. Eu fico paralisado. Aliás, quando algo fora de nós é muito parecido com algo que está no profundo de nós próprios, tu paralisas. Por isso é que nós demos o exemplo do Mishima, que teve que destruir o templo dourado, senão não podia continuar a sua viagem. Ele ficou paralisado. Quando algo é excessivamente belo e quase perfeito fora de nós, nós paralisamos. E o mais grave é que paralisamos legitimamente. Há motivos para isso. Mas é uma paralisia na mesma. De qualquer forma, não queria entrar já aí. Este nível arquetípico, este quadrante arquetípico, vibra dentro de nós. O que nós sabemos é que indivíduos como Miguel Ângelo tinham uma capacidade incrível de se deixar influenciar por este quadrante arquetípico xamânico. Espero que seja, no caso de Miguel Ângelo, devia ser xamânico, porque eu não tinha força para esculpir aquele mármore. Portanto, há qualquer coisa de... Mas, tu olhas para a Pietà e tu sabes que aquilo vem do céu, está altamente relacionado com o inconsciente coletivo, afinal é uma mãe e um filho em sofrimento, não sei se querem mais arquetípico que isto. Atinge diretamente o coração. Arquetípico. As obras-primas são... e entretanto, claro que o consciente dele teve que sacrificar algumas obras, quer dizer, alguns anos, para que acontecesse. Mas para todos os efeitos é uma conquista disto aqui. O quadrante xamânico é o quadrante que eu tinha aqui outro nome, mágico xamânico. Vocês escolham. É o quadrante que relaciona o eu básico com o eu sombra, noturno, com a tua parte noturna. Quer dizer, aquela parte que existe, mas a linguagem não consegue distingui-la, isolá-la, interpretá-la. E o psíquico. Os quadrantes existem sempre em relação ao psíquico. As vias não necessariamente, como vocês veem, mas os quadrantes existem por relação ao psíquico. Por exemplo, é possível uma religião que não contém o psíquico? É. Por isso é que se chama via religiosa. Se contiver o psíquico, já estás no quadrante religioso esotérico e tens que incluir a via esotérica. A soma das três, religiosa, esotérica e iniciática, dão-te o quadrante esotérico. Sentem onde eu quero chegar? E o que é que nós vamos pôr aqui ao centro? Aqui ao centro nós podemos chamarmos-lhe self, mas agora vou pôr aqui um G. Não sei se vocês gostam da letra G. Gnose. Gnose não é quadrante. Jung dizia que quando um homem desenvolve ao mesmo tempo... Homem aqui é no sentido amplo de humano, aquele que tem mente. Por isso é que a palavra homem diz sempre respeito ao homem e mulher, sempre. Não sei para que é que foi isto agora. Vocês nunca... Reparem, gnose não é nada que aconteça no nível parcial. Gnose é a memória do divino e é o conhecimento absoluto do divino, absoluto, sim, não mediado, que vem... O ser gnóstico é o único que pode dizer não preciso de mediador. Até ao ser gnóstico, até ao estado gnóstico do ser,
Todos nós precisamos de mediadores. Há pessoas que precisam... O mediador é um cipó mastigado ou um chá feito de cipó. É um mediador. Para outras pessoas o mediador pode ser sexualidade. Para outras pessoas o mediador pode ser poesia. Para outras pessoas o mediador pode ser... um padre da aldeia é um belo mediador. Para outras pessoas pode ser o marido. Para outras pessoas o mediador é um filósofo que nós admiramos ou um país. Para o Lawrence da Arábia o mediador era o deserto. Ou não? O símbolo de Deus para Lawrence da Arábia é todo o deserto. Só o homem, o ser gnóstico pode dizer não necessito mediador, não necessito símbolo. Ele está para além da linguagem simbólica. Entrou no nível do signo, do sinal, e se for realmente um ser gnóstico final, ele desaguou naquilo que se chama lux eterna, não linguagem. Não linguagem. Como? Curiosamente, nós colocámos o logos nisto. Mas, sim, o logos, depois de ser compreendido em si, aparece dentro de nós. Exatamente. Exatamente. O símbolo é caminho. Sim, e há poucas pessoas que compreendem o problema de superação do símbolo. Nós já vamos ver isso. Ok, então vocês têm a via religiosa, ela constrói a relação entre o eu consciente e o eu superior. O que é que acontece aqui? Aqui acontece eu vou falar de ferramentas. Tools. Se vocês se sentirem que estão a perder a inocência, é que estão mesmo a perder a inocência. Icon. O que é o icon? O icon é a ferramenta entre o eu consciente e o seu objeto religioso. E se nós temos um lado religioso forte, não tentem forçá-lo ao esoterismo. Ponham uma Nossa Senhora em cima da mesa e fiquem quietos a olhar para aquilo. Porque mesmo que o vosso lado mais cético, que o vosso lado mais amargo, que o vosso lado mais iconoclasta, que o vosso lado mais sofisticado intelectualmente diga, mas o que é que eu estou aqui a fazer, olhar para uma estátua de mármore? Isso é um problema desse lado, porque o outro lado do teu ser, e vejam o que é que eu estou a tentar fazer aqui. O outro lado do teu ser, que é o lado devocional religioso, e que é verdadeiro e tem direito a respirar, pode precisar de 5 minutos daquela santinha à frente dela. Não sei se me faço entender. Por isso é que às vezes, ou seja, nós estamos a tentar dizer, o que é a consciência crística? É uma consciência que permite tudo. Permite tudo o que faz parte do mandala. Que não exclui nada. É claro que à medida que ela avança, como nós vamos ver, ela vai dissolvendo a linguagem. E é por isso que as virgens depois começam a desaparecer no espaço. Assim, não está. Porque ela era um ícone. O que é o ícone? O ícone é a ferramenta a meio caminho que faz a ligação entre o eu consciente e o eu superior. Então, o ícone pode ser o sacerdote. O sacerdote é um homem iconizado. Isto é, durante o ritual, qualquer sacerdote, hindu, um imã no Islão, o que vocês quiserem, o sacerdote é um homem que durante uma fase, durante minutos, horas, representa a passagem, a via, ele representa a ordem de Melquisedeque, ele representa o ponto médio entre Deus e os homens pela via exotérica, pela via religiosa. Sentem? Se vocês forem iconoclastas, vocês vão dizer, eu não preciso de ícone. Claro, porque o ser humano modernamente está a intuir N caminhos, mais caminhos. E durante quase 1200 anos ele foi crivado, ele foi fechado neste único caminho. Foi-lhes dito, só há este caminho, não há mais caminhos. Então, as mulheres, e uma mulher é uma coisa que não se brinca e difícil de gerir, mas as mulheres, agora imaginem 15, as mulheres sabiam perfeitamente que havia outros caminhos, então lá iam elas pelo eu natural, tudo a dançar à meia da noite na floresta, depois via tântrica,
No comments. E depois, pela via arcaica, grandes. Como é que este aqui do ícone, todo quietinho, ia interpretar o que estava ali? Não tinha como. Entrava em choque. E quanto mais este quietinho, straight, todo organizadinho, todo quieto, porque ele tem a função de representar o eu superior, quer dizer, a imagem do divino para a humanidade via consciente. Sabe o que é representar a imagem do divino para a humanidade via consciente? É um trabalho difícil. É o trabalho do clero, é o trabalho dos sacerdotes, é o trabalho do ícone. É difícil. Sabes porquê? Porque está mesmo ao lado do patético. Claro, claro, é isso que nós estamos a dizer. Por exemplo, o que é que acontecia com muitas das nossas amigas fitoterapeutas do século XIV? Elas, como não reconheciam este único caminho, elas iam pelos outros caminhos. Só que a ausência de representantes hierofânicos dos outros caminhos, ou digamos, ISIS e hierofânicos, a ausência de mestres fazia com que, ao explorarem este, fossem atraídos para este, julgando que era aquele. Era toda uma confusão. E o que é que seriam os sábados e as danças das... Eu não lhes posso chamar bruxas, porque bruxa é um nome que já não quer dizer nada. Então, eu gosto de expressão fitoterapeuta. O que é que eram essas danças das fitoterapeutas na floresta? O que é que eram essas mulheres que correm com lobos? Era uma tentativa de explorar as outras valências da psique total, do ser total, e claro, eram fortemente perseguidas. Sabes, são tão perseguidas, estão no polo oposto. Se querem saber, sempre que estes polos opostos entram em conflito, dá-se uma perseguição e um genocídio. Então, aqui tens o ícone. Na via física entre o eu consciente e o eu natural, o instrumento, por estranho que pareça, é o corpo. É o próprio corpo. Ele é o ícone desta relação. Ora, isto dá-nos a noção de que o eu natural, o teu eu básico, não é o corpo. É a inteligência profunda do corpo. E o que está... Deixa-me tirar isto porque eu estou... O que faz a ligação entre os dois, se o ícone representa o eu superior para o consciente, o corpo representa o eu natural para o consciente. Eu cheguei a pensar se isto era comutável, se o corpo devia ser posto aqui e o eu natural aqui. Mas o eu natural não é um tool, é uma entidade. É uma parte de ti, viva, com a sua consciência. Blavatsky dizia que o nosso eu natural, que ela chamava os pitris lunares, os princípios lunares, esse eu natural é um elemental. E um elemental não é um ícone. O ícone aqui é o corpo. Então vocês observem esta ligação entre o ícone do sagrado e o ícone natural. Os gregos tinham deliciosa tendência para fundir os dois. A nudez grega não é a nudez ocidental moderna. A nudez grega é uma nudez em que o corpo nu representa o ícone do sagrado. Quer dizer, a nudez grega, a estátua nua grega, é sempre mais próximo de Deus do que o indivíduo vestido. Sim, sim, mas... Sim, mas... Uhum. Sim, agora, eu não sei se eles no nudismo fazem a ligação entre o corpo, que é aceito porque é um símbolo da saúde, com o ícone de Deus. Já é um nudista muito avançado. Certo, certo. E é curioso porque a palavra saúde está aqui. Agora, o ícone, a ferramenta entre o eu superior e este mundo aqui é sempre, sempre o símbolo. E claro que há uma relação entre o símbolo e o ícone.
Mas quando o eu superior quer impregnar a caldeira fecunda do nosso imaginário e das nossas forças psíquicas mais profundas, ele utiliza o símbolo. O símbolo é claramente um comunicador, podíamos dizer, é o arquétipo, mas o arquétipo é um símbolo. Então nota, a estrela, não, a cruz da vida egípcia. A cruz da vida egípcia, a Ankh, ok? A Ankh é um símbolo. Não é o arquétipo da mãe, nem o arquétipo do guerreiro, nem o arquétipo do cientista, nem o arquétipo do amante, da amante, nem o arquétipo de não são estes arquétipos junguianos, digamos, mas é a cruz da vida, é um símbolo. O que é que acontece? O eu superior envia este símbolo para o eu sombra, fecunda o nosso eu inconsciente com símbolos. Os símbolos são o material seminal da alma sobre o inconsciente. Seminal da alma sobre o inconsciente. A alma é yang e o inconsciente é yin. E o símbolo é o ato fecundador da alma sobre o inconsciente. Porque da alma para o psíquico não são precisos símbolos. Quando o coração fala ao coração, não são precisos símbolos. Então ela fecunda, e o eu sombra, depois dessa fecundação, emana o símbolo através desta via onírica, através do psíquico, em direção ao consciente. Não sei se me faço entender. Na via xamânica, nesta via arcaica, ou no quadrante xamânico, na via arcaica, a ferramenta fundamental é, eu peço desculpa, eu vou-lhe chamar Gaia. Podia chamar energia, podia chamar natureza, podia dizer que era a grande árvore no centro da floresta. Gaia. Gaia é a ferramenta xamânica por excelência. O xamã e a via mágica ou xamânica confia absolutamente na suficiência da natureza e da energia naturalmente concentrada para representar o divino, ou para levar até o divino. Também. O tótem seria algures, ótimo. O tótem seria algures entre o símbolo e Gaia. Está aqui mais ou menos aqui a meio. Pois é, quando uma pessoa olha para um tótem fica um bocado desonzo, porque está mais ou menos a meio. Nota, o tótem descende da percepção de Gaia. Gaia vai desde o osso do teu avô. Vocês vão reparar que vocês não têm muitos ossos dos avós lá em casa. Mas há tribos que têm, então, o osso do avô perfurado, furado para fazer uma flauta. Pele de búfalo esticada para fazer um buffalo drum. Uma liga metálica para produzir um som. Substâncias da natureza, desde a cannabis, a peyote, ao cipó, portanto, uma série de substâncias que, obviamente, não caíram do céu, nem são nenhuma abstração, nem se trata do indivíduo ficar em contemplação religiosa, esotérica, até chegar um anjo com uma caixinha com AX. Não. É a mãe, é sempre Gaia, vem da terra, vem com a terra, vem de baixo, mas este baixo não é no sentido minimamente pejorativo. Desde as substâncias até à pele dos animais, até aos rituais de integração do animal de poder, até que tu e o teu animal de poder estejam em sintonia, tudo isso é um mundo mágico xamânico e que eu tenho vindo a chamar arcaico. E arcaico no sentido em que inclui no seu conhecimento a totalidade das eras. Quando vocês estão no caminho mágico xamânico, uma coisa é garantido: um grande respeito pelo passado da Terra, pelas eras.
Então, o ícone, o corpo, a natureza e Gaia e o símbolo são ferramentas de ligação entre destas vias. Vocês apontaram isto? Right. Na ligação entre o eu consciente e o coração, dá-se a via esotérica. É esotérica. Não, antes disso. Ok. Via religiosa, via arquetípica, via arcaica, via física. Claro que um padre pode-te dizer que Cristo, ícone, é o arquétipo do homem. Ele está a relacionar, e a Igreja tem feito isso muitas vezes, relacionar este quadrante com aquele. Claro que nós podemos perguntar, mas que Cristo é que está a falar? Do carpinteiro da Nazaré ou do Cristo eterno? Que é anterior a todas as manifestações históricas de entidades ligadas ao segundo aspecto. Sentes? E nós temos muita confusão porque as pessoas estão sempre a misturar estas coisas. E saltam daqui para ali, para aqui, para aqui, para aqui, constantemente. Porque sabem, não sei se é porque temos só 80 anos de vida, ou porque há 3 telejornais por dia, ou porque a gasolina está a aumentar de preço, mas as pessoas estão aflitas, estão ansiosas, querem tudo já. Tudo já grátis mais. Novo. Tudo já grátis mais novo. E claro, quando chegam aqui, começam a confundir o poder de Gaia, e Gaia é poderosa, seja peiotl, seja olhar seriamente para as cataratas do Niagara, confunde o poder de Gaia com o poder do ícone, o corpo com o símbolo com... Claro que o corpo é um símbolo e o símbolo pode ter corpo, mas é preciso perceber quais são os quadrantes. Sentem onde é que eu estou, o que é que eu estou aqui a tentar organizar? Eu estou a tentar fazer um cristal. Sim. Nós podemos já avançar para o fim e dizer, André, isso é um modelo, os modelos todos são falsos. Sim, mas é ir para o fim. Eu gostaria de continuar a andar. Então, tu tens isto. Agora vamos ver os caminhos. Na via física, eu vou mudar de cor. Esta via é esotérica. Esta é religiosa. E o quadrante que relaciona o consciente com a psique. Porque a gnose vai nascer aqui. O quadrante que relaciona o consciente com o psíquico, com o eu superior, eu chamei-lhe quadrante religioso esotérico. Mas o quadrante que relaciona a gnose, o ser psíquico, com o eu superior, com a sombra, isto é, com o profundo, eu chamei-lhe arquetípico. Vêem a diferença entre esoterismo e psicologia arquetípica? Há uma diferença. É que no esoterismo o consciente predomina. Está cá. Todo o ocultista, todo o esotérico é altamente consciente. Na via arquetípica, onde tantos artistas mergulham, o que predomina é a alma, o coração, o psíquico e o eu sombra. É uma espécie de quarto escuro das artes. Vamos ver o que é que acontece. Sentem a diferença? Porque é que há uma diferença entre... Qual é a diferença entre via meramente arquetípica, em que tu mergulhas nos arquétipos e és energizado pelos arquétipos? Olha o Jim Morrison. Olha a Marilyn. A Marilyn estava numa via esotérica? Não. Quer dizer, não sei, Marilyn, peço desculpa. Mas ela estava numa via esotérica, não necessariamente, mas que ela estava claramente na via arquetípica, estava. Porque ela encarnou um arquétipo, Afrodite. Quer dizer, para mim é um bocadinho dona de casa, mas pronto. Encarnou um arquétipo, Afrodite. Encarnou tanto que foi absorvida por ele. Paula? Quando tu és absorvido pelo arquétipo sem o trazer para um nível consciente, foste puxado pela sombra, em vez de dares à luz, em vez de mediares o arquétipo para o consciente, foste sugado por ele. Vocês já pensaram que os arquétipos são coisas perigosas? Alguém já se lembrou disso? Gasolina. Arquétipos são gasolina para a psique.
Se vocês tiverem uma experiência arquetípica, vocês ficam com 10 vezes mais energia. Vai ali para a falésia, à meia-noite, e começa a fazer a tua dança. Daí a bocado tu começas a fazer contato com o arquétipo de Shiva Shakti. Quer dizer, começa a fazer contato com o arquétipo do dançarino cósmico, o universo todo dança, não é? Então tu dizes, o universo todo dança. Depois entras num estado alterado de consciência, porque para que é preciso o consciente nesse estado? E daí a pouco a energia começa a entrar. Porquê? Porque quando nós estamos a vibrar no nível do arquétipo, estamos a vibrar no nível do símbolo. E um símbolo transmite mais energia para o ser do que muitos ícones. Um símbolo transmite mais energia para um ser. Tu estás a entrar em simbólico. Tu já não és a Joana nem o Manuel. Tu és o dançarino cósmico. A identidade Joana e Manuel só estavam lá a atrapalhar. Não é isso que o Tantra gosta de dizer? Tira a identidade. Shiva, Shakti. Tira a identidade. Cuidado. A coluna central, na via tântrica, a ferramenta é Kundalini. E do psíquico para o eu superior, do psíquico para o eu superior, a ferramenta é o amor crístico. Isto é uma ferramenta? Parece mais o que flui, não é? Só que eu não consigo cristalizar mais. Não consigo cristalizar. Quer dizer... Querem saber? Só um segundo. Peço desculpa, Paula. Há um símbolo que é o Graal. O Graal é claramente um símbolo do cálice, que é o coração, recebendo a hóstia em cima, que é o eu superior. Paula? Hã? A intelecção é sempre do eu superior indo, do eu consciente indo em todas estas direções. Agora, a intelecção no sentido intelectual clássico, antigo do termo, sim, a intelecção acontece aqui. Este amor crístico está carregado de intelecção. É isso que estás a dizer. Sim, ótimo. Nós quase podíamos dizer, mas teríamos que lavar completamente o termo intelecto das suas leituras modernas francesas. Não, o intelectual é o indivíduo que pratica o intelecto como... Diz, Paula, diz. Claro. Antigamente utilizava-se o termo intelecto para a parte da mente que estava aberta à intuição. E intelecção era equivalente a intuição. Só que o nosso coração, mais que intuição, ele está em comunhão. Por isso é que eu utilizei o termo amor crístico, ou amor. Kundalini. Agora, na relação entre o eu consciente e o ser psíquico, a ferramenta fundamental entre o eu consciente e o ser psíquico é o conhecimento de si. Tem muito a ver com a consciência, com o estudo dos raios, com o estudo da astrologia, com o estudo da psicologia espiritual. É muito um conhecimento. Tanto quanto eu posso perceber, esse conhecimento vai se transformando num fogo transformador. Quer dizer, à medida que o conhecimento se sedimenta, se ele é amado, ele começa a fazer uma barreira instantânea e automática, isto é, sem esforço, às forças evolutivas. Quando tu integras o conhecimento, ele transforma-se em sabedoria. E a sabedoria é esse conhecimento que já mantém as forças evolutivas à distância. Tu não precisas fazer nada. Está em ti. É teu, faz parte do teu campo vibratório. Portanto, eu aqui, entre o eu consciente e a psique, é claro que daqui a pouco, quando falar das vias, isso fica mais claro. Vamos deixar isto em aberto, peço desculpa. E entre o eu sombra e a via onírica, o que vem de lá são também símbolos. Quer dizer, assim como aqui é um símbolo, do eu sombra para a via onírica, não. Do eu sombra para o eu psíquico, para o ser psíquico, o que vem de lá são também forças simbólicas.
instrumento por excelência é o que se chama a imaginação. Imaginação ou sonho. Portanto, e sonho usado no xamanismo é muito mais do que estar a dormir, do que o que acontece quando estamos a dormir. Observem. Ícone na relação entre o eu consciente e o eu superior. Símbolo na relação entre o eu superior e a sombra. Imaginação que pode estar fecundada pelo símbolo na relação entre o eu sombra e o eu psíquico. Gaia, isto é, a natureza como um todo, é a grande ferramenta e a grande arena da relação entre o eu natural com o eu sombra. O corpo é o grande é o símbolo, se quiserem, é a ferramenta da ligação entre o eu natural e o eu consciente. Kundalini é o agente e a ligação entre o eu natural e o ser psíquico. E o amor crístico, que compensa e deveria complementar Kundalini, é a relação entre o eu superior e o ser gnóstico. Eu aqui vou-lhe chamar conhecimento. Mas é um conhecimento... Não, já vemos. Então, repara. Via religiosa, ícone. Via arquetípica, símbolo. Via física, corpo. Via arcaica, Gaia. Via arquetípica, símbolo. Via onírica, imaginação. Via esotérica, conhecimento. Via iniciática, amor crístico. Via tântrica, Kundalini. Sim, sim. Só que, repara, esta aqui é tão secreta. Porque entre o ser psíquico que está a desenvolver-se e o eu superior. A sabedoria seria, à medida que o conhecimento é dinamizado, a sabedoria pode circular por tudo isto. Mas claramente tem a ver com este amor crístico. Sim. É o conhecimento com consciência. E é um conhecimento combinado com amor. Como? A sabedoria está imediatamente antes da gnose. O sábio é o ser que está à beira do estado gnóstico. O estado gnóstico é uma eclosão quintessencial, é um colapso, é a transmutação total. Aliás, já vamos ver isso, mas é uma transmutação profunda. Da própria... A sabedoria é o conhecimento transmutado pelo amor. A gnose é a sabedoria transmutada por Deus em ti. Eu vou repetir. A sabedoria é o conhecimento transmutado pelo amor, normalmente pela ação. A gnose é a própria sabedoria transmutada por Deus. Quer dizer, é o estado final. Tote não é um sábio, é um ser gnóstico. São Tomás de Aquino é um sábio. Enoque é um ser gnóstico. São Paulo é um sábio. Elias é um ser gnóstico. Pedro é um sábio.